Então, queria dar boa tarde mais uma vez a todos vocês, dizer a satisfação, o orgulho, a alegria que está sendo ter esse momento agora. Vocês nem imaginam o tanto, né, desse encontro, a honra de Gabriela ter aceitado estar conosco. A gente sabe o quanto é puxado o serviço militar, ele agrega não só a parte técnica, mas como demandas, né, do próprio serviço militar específico. Então, eu sei que foi um desafio para a Gabriela, mas prontamente ela se disponibilizou de ter esse momento conosco, considerando essa realidade que a gente vive, né, ainda de ensino remoto. Foi uma oportunidade muito rica que a gente conseguiu ter esse momento com Gabriela, uma vez que ela participou da implementação, né? Ela complementou o processo de implementação de um sistema de gestão ambiental com demandas, né, específicas direcionadas a um tipo de certificação, que é o selo Verde Oliva do Exército Brasileiro, e para que ela obtivesse essa certificação, né, ela pudesse auxiliar a corporação até essa certificação, ela participou de um processo de auditoria bem completo, passando por todas essas fases que a gente vem estudando e todos os desafios que a gente vem vivendo, né, dentro dos conhecimentos que discutimos na disciplina. Então, assim, foi uma oportunidade única tê-la conosco. Gabriela é engenheira ambiental pela UFRN, também tem especialização em gestão ambiental e atualmente é, é, ela está incorporada, né, como oficial técnica temporária do Exército Brasileiro, mais especificamente em Natal. E eu tive o grande orgulho, né, de ter Gabriela como aluna, ainda na época da engenharia ambiental, e vê-la crescer e alcançar, né, tantos desafios com força, firmeza, só dá orgulho e aprender com ela é algo que me deixa assim muito, muito emocionada e feliz. Vocês nem imaginam o tanto, né? Então, Gabriela, nossa gratidão de aceitar esse convite, de se disponibilizar, de estar aqui conosco. Fique bem à vontade, né? É um momento que a gente está aqui para trocar mesmo experiência, conversar sobre essa área de atuação do gestor ambiental, do engenheiro ambiental, do profissional da área ambiental, tá? Então, e a todos que estão presentes, sejam muito bem-vindos, fiquem muito à vontade para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. É um momento para a gente aproveitar o máximo que tiver ao nosso alcance, tá certo? Então, pessoal, primeiramente, boa tarde, né, a todos e todas. Primeiramente, falar que é uma honra, né, Isabela, a professora Isabela já expôs a felicidade dela, mas para mim é igualmente, né, fico muito feliz de participar aqui com vocês hoje, de expor, né, a realidade do Exército Brasileiro, né, eu como representante, eu não falo da gratidão e felicidade de estar aqui hoje por mim, Gabriela, mas não só por mim, por representar o Exército e por poder mostrar, né, as boas práticas ambientais e como o Exército vem atuando, né, não só aqui no 7º BECOMB em Natal, mas a gente tem espalhado aí em todo o Brasil engenheiros ambientais, biólogos, né, engenheiro agrônomo, né, várias representações da área que trabalha, né, diretamente com gestão ambiental, e inclusive outros profissionais técnicos, né, que já têm uma visão diferenciada, como engenheiro civil, né, outros profissionais que atuam como técnico temporário, mas já tem essa visão, né, voltada para as questões ambientais, justamente porque o Exército passou a impor, né, a partir de suas normativas, portarias, né, a necessidade, né, de se importar com o meio ambiente e cada vez vem ficando mais forte. Né? Então, para nós, né, quando eu passei para o comandante essa possibilidade, esse convite que nos foi apresentado, ele ficou muito feliz, justamente pelo fato da gente poder mostrar o que a gente faz aqui, né, mas com o principal
ator não é o 7º BECOMB, é o Exército, né? Porque tudo que fizemos, tudo que passamos aqui foi algo que veio de uma portaria, né, muito maior, né, e que por conta disso a gente passou a atuar, né, e trabalhar dessa forma e buscar, né, buscar essas certificações, né, essas inovações, né, que chega a ser um processo, né, diferenciado de inovação dentro do Exército, né, o que a gente vem aplicando aqui, as ideias, as práticas sustentáveis, né, é algo que é realmente um destaque visto como algo muito positivo, né, para o Exército. Tá? Então, agradecer, né, a presença de todos que estão até aqui, os que forem chegando, né, caso tenha alguma dúvida, a Isabela depois pode abrir para questionamentos, né, posso retomar também e a gente vai conversando. Tá? Primeiramente, queria só deixar, no iniciozinho já falei com a Isabela sobre isso, mas passar aqui para vocês, né? Não vou fazer uma apresentação com slides, não vou colocar aqui em tela, porque por questões de segurança, né, no Exército não é tão interessante a gente mostrar assim, ainda mais que eu imaginei que tinha a possibilidade de gravar a tela, né, e depois expor. Não seria interessante a gente gravar, né, as imagens de dentro do quartel, né, por questões de segurança mesmo, né, só por isso, mas seria um prazer mostrar aqui para vocês, mas já deixo aberto aí a possibilidade de todos adentrarem no nosso Instagram, né, que é o do 7º BECOMB. Posso disponibilizar daqui a pouco, escrevo aqui no chat para vocês darem uma olhada lá, seguir. A gente sempre está colocando as práticas ambientais, a gente sempre está divulgando o que a gente vem fazendo, e lá, né, as imagens são selecionadas, tem uma seção específica, né, que é de relações públicas, para justamente ver o que é possível postar ou não, né, para justamente não ter nenhum problema de segurança no quartel, tá ok? Então, vou aqui expor para vocês a minha realidade, expor todo o processo, nesse momento inicial, vou explicar bastante o que é o selo Verde Oliva de Sustentabilidade, para que vocês possam entender, e aí, posteriormente, eu vou adentrando mais nesse processo de certificação, né, falando dos desafios, dificuldades e aprendizados, tá certo? Então, só para contextualizar aqui vocês, né, o selo Verde Oliva de Sustentabilidade, ele foi uma portaria, né, que é a portaria número 055, né, que foi aprovada pelo DEC. O DEC é o Departamento de Engenharia de Construção do Exército, e esse departamento criou essa portaria, né, vocês podem até acessar pela internet depois, se quiserem entender melhor, né, a portaria número 055, de 31 de agosto de 2018, e ela vem justamente abordando qual é o procedimento para se alcançar o selo Verde Oliva, né, e ela vem no propósito de justamente chamar a atenção das organizações militares às práticas ambientais, né, e a partir da certificação incentivar, né, com que as OMs, especialmente os seus comandantes de organização militar, eles se sensibilizem, né, e venham a praticar o que está disposto, né, na portaria e possivelmente alcançar o selo, certo? Então, o Departamento de Engenharia de Construção criou essa portaria e ela é aplicada através da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, que é a DEPIMA. Né? Todos esses departamentos que eu estou citando para vocês, eles ficam sediados lá em Brasília, né, que é onde está o quartel-general, que fica esses departamentos, como o DEC, né, e a DEPIMA. Né? Então, a DEPIMA, ela que realmente certifica, né, a organização militar como possuidora do selo verde ou não. Né? Então, para isso acontecer, existe um processo, né, um processo de certificação que ele é faseado em 3 níveis. Né? Existe o primeiro nível, o segundo e o terceiro. O primeiro nível, ele se dá a partir do momento que a organização militar, através do seu oficial de controle ambiental, todas as OMs, elas têm um oficial de controle ambiental, que a gente intitula por OCA, né? E esse oficial de controle ambiental, ele pode analisar o checklist,
né, que dá a certificação, e ele vai se autoavaliar, né? Ele vai lá avaliar, vai adentrar o checklist e vai ter vários que a gente chama de índice, tem um índice de conformidade, né? Então tem vários itens, e esses itens eles podem ser conformes, não conformes ou não aplicáveis àquela determinada organização. Então, o OCA ele vai fazer uma conformidade ambiental interna e, a partir do olhar dele, ele vai chegar a uma pontuação final. Né? Então, esse processo de conformidade ambiental interna, ele é colocado no nosso sistema, que é um sistema que se chama SIGPIMA. Nesse SIGPIMA, tanto o primeiro grupamento de engenharia, que é no qual o 7º BECOMB está subordinado, assim como a DEPIMA, vai ter acesso a essas informações. E caso a OM ela tenha mais de 90% de conformidade e nenhum dos itens eles sejam impeditivos, aí vai passar para o nível 2 de certificação, que é uma certificação, no caso aqui do 7º BECOMB, né? Só para explicar a vocês, nós somos diretamente subordinados ao primeiro grupamento de engenharia. Então, o primeiro grupamento de engenharia tem uma seção de meio ambiente lá, e de lá que vão vir os inspecionadores, né, fazer a certificação nível 2. Né? Se tiver uma OM, por exemplo, que ela fica localizada no sul, ela já vai estar subordinada a outro grupamento, né? E na região norte, e por aí vai. Mas no caso do 7º é o primeiro grupamento. Então, o primeiro grupamento vem com seus técnicos e faz a certificação nível 2, e aí, a partir do olhar dos técnicos do grupamento, a gente vai ter uma nova pontuação. Ou a mesma que foi vislumbrada pelo OCA. Né? Então, se for acima de 90% e nenhum dos itens forem impeditivos, aí a gente passa para o nível 3, né, que é justamente quando vem a DEPIMA, né, que é a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente de Brasília, que vem com vários técnicos, né, de várias áreas de atuação diferentes, né, que lidam com gestão ambiental, e aí eles vêm fazer a certificação no batalhão, né, a partir das informações passadas pelo grupamento, eles vêm e fazem aí o processo de certificação. Né? Então, essa lista de conformidade, no caso de organizações militares que não são de saúde, são 100 itens no total, e existem organizações militares de saúde que têm alguns itens a mais, possuindo no total 140 itens de conformidade que precisam ser avaliados. Então, aqui para o 7º foram 100 itens que foram avaliados, e existem alguns desses itens que são impeditivos. Alguns itens que, por exemplo, por mais que eu obtenha, digamos, 95% de certificação, mas um item seja impeditivo, então isso já não vai me dar a oportunidade de conseguir o selo. Né, que são itens que lidam, assim, especificamente com questões mais perigosas, né, que podem ocasionar um possível impacto ambiental maior. Só exemplo aqui vou citar para vocês. Um item, né, o item 34, que ele questiona. Existe destinação adequada para óleo de cozinha usado? Esse item é um item impeditivo, né? Porque justamente a DEPIMA imagina que caso não exista uma destinação adequada, provavelmente esse óleo de cozinha ele está adentrando a rede de esgoto, né? E está ocasionando aí uma possibilidade de um impacto ambiental, né? Outro também, possui destinação adequada para os resíduos eletroeletrônicos, né? Que são resíduos com uma característica perigosa. Então, caso não haja, né, caso estejamos assim com 95% de conformidade, né, mais de 90%, e esse item esteja inconforme, a gente não consegue obter o selo. Né? Então, é algo assim bem rigoroso e importante, né? Importante ter esse rigor, né, para justamente só ser certificada aquela OM que realmente tem todas as práticas ali avaliadas, né, de forma séria, né, como a instituição é. Né? Então, esse checklist, ele permeia por várias áreas da gestão ambiental,
Só vou citar aqui para vocês, né, para vocês terem uma noção. Tem os requisitos gerais, que lá na portaria 55, se alguém tiver interesse, pode dar uma olhada. Tem a parte que fala sobre resíduos perigosos, educação ambiental, gestão de resíduos no geral, né, sem ser a especificidade dos resíduos perigosos, abastecimento de água, drenagem pluvial, a parte também de gestão de efluentes, uso e ocupação do solo, licitações, né, para ver se a gente vem trabalhando com a questão de licitações sustentáveis, né, que já já é algo muito maior, né, quando você faz uma compra e que essa compra ela vai ter um retorno ali na logística reversa, né, enfim, práticas dentro das nossas próprias licitações, medidas de emergência, combate a perdas e desperdícios, são itens também que são avaliados, controle de ventores, manutenção mecânica, né, porque dentro das organizações, muitas vezes a gente tem postos de abastecimento, postos de lavagem e lubrificação, a gente tem também em algumas OMs, aqui a gente tem uma seção de manutenção, que vai justamente trabalhar com óleo, né, com material de graxa, né, com resíduos que têm uma característica perigosa, né, e que eles precisam ser dados uma destinação adequada. Né, ali fazendo imagine uma oficina mecânica, né, ali consertando o carro, eventualmente vai cair óleo ali naquela área, então aquela área ela tem que ser, né, tem que ter, por exemplo, uma tinta epóxi ali no ambiente, tem que ter canaletas específicas para que, caso venha ter um derramamento, esse efluente líquido ele seja destinado por meio das canaletas até uma caixa separadora de água e óleo, né? Então, esses dispositivos são avaliados, né, a partir dos itens. E aí, essa lista de conformidade ela é dividida, né, nesses parâmetros aí que eu passei para vocês. Né? Então, já tive essa conversa com a Isabela também, e o sétimo, não só o sétimo, mas todo o Exército, mas falando aqui da nossa realidade, a gente vem passando por adequações ambientais ao longo de muitos anos. Né? Eu entrei no Exército no ano de 2020, né, ano passado, então é algo bem recente ainda, e nem tudo aconteceu a partir da minha entrada, pelo contrário, né, vem se tendo um trabalho já de muito tempo, de muitas mãos, muitas pessoas aí atuando nessa área, muitos comandantes que já passaram por aqui, né, que se importaram com a causa, né, e foram dando importância, né, a isso, né, e realmente com a força e a vontade de se obter o selo no futuro, mas não só pela obtenção do selo, né, pela questão realmente de se adequar, né, e de ser exemplo para outras organizações militares. Não só militares, né, o pessoal de fora também se espelha muito. Né? Então, a gente vem se adequando há muitos anos. Antes de mim, tinha um outro tenente na carteira, no caso, era um biólogo, né, que ocupava, e também sempre buscando muito melhorias na gestão ambiental, buscando boas práticas, né, trabalhando sempre nesse propósito, né, de adequar e de melhorar cada vez mais os processos. Né? Esse tenente, biólogo, trabalhou aí ao longo desses outros 8 anos e, posteriormente, eu cheguei, né, para dar continuidade aos processos. Né? Então, não só o Lucena, né, que era o tenente anterior a mim, deu o pontapé inicial para isso, mas todos os que passaram aqui no 7º BECOMB, de todas as sessões, porque gestão ambiental a gente não consegue fazer sozinho, né? Vocês já devem ter esse entendimento e noção, né? Então, a gente precisa de todas as sessões juntas trabalhando para que a gente consiga, né, chegar a um resultado final. Então, eu aqui sozinha, ou o Lucena sozinho, ou o capitão Reinaldo, que é o chefe da seção de meio ambiente aqui do batalhão sozinho, jamais teríamos chegado a esse nível, né? A seção de manutenção tem que estar engajada, o pessoal do posto de combustível, o pessoal da seção de licitações, da fiscalização, o pessoal da seção de saúde, da seção de informática, todo mundo,
né, tem que trabalhar em conjunto para a gente chegar no objetivo. Então, foram anos de adequação e a gente conseguiu aí, desde de 2019, intensificando ainda mais esse processo, justamente porque o Lucena ele tinha muito essa vontade da gente conseguir a certificação, porque o sétimo já vinha se destacando nas boas práticas, né? Então, tiveram algumas adequações nesses últimos anos, né? E outras que foram desde o início da chegada dele aqui sendo colocadas em prática, né? Mas algumas que eu posso citar para vocês, mais recentes, né? Foi a instalação, por exemplo, de hidrômetros nos nossos poços, né? Todo o abastecimento de água aqui do batalhão, ele é feito através de poços artesianos, e aí para a gente conseguir ter um controle do quanto a gente está consumindo, né? Para justamente ter esse controle da economia, né? Dos gastos, né? Se o pessoal está dispersando água ou não, a gente, a partir de tendo os hidrômetros nos nossos poços, a gente consegue fazer um controle, né? Não só a questão dos hidrômetros, a gente também instalou as bombas dosadoras de cloro nos nossos poços, né, para a gente ter uma automação dessa parte da qualidade da água, análises semestrais, não só da água, mas do esgoto. Aqui dentro a gente tem uma estação de tratamento de esgoto, que ela é sempre monitorada, né, melhorias na estação, modificação de alguns equipamentos, sopradores, né, que vão justamente trabalhar em cima da eficiência do tratamento, né, dessas estações de tratamento de esgoto, dessa estação de tratamento de esgoto. Outras adequações também, o controle das nossas viaturas, né, existem muitas viaturas aqui no nosso pelotão de transportes, que são empregadas não só aqui no batalhão, mas nas diversas missões externas que a gente atua, né, missões de construção também, né, que a gente tem nossas obras militares e obras de cooperação, e essas viaturas, elas são constantemente inspecionadas para a medição da fumaça, né, que sai ali do escapamento, para ver se estamos dentro dos padrões, né, de emissão da fumaça, através da compra, né, da escala Ringelmann, que o pessoal faz ali a checagem, né, todo ano a gente faz essa checagem em todas as nossas viaturas. Tem também a questão dos kits de emergência que a gente adquiriu aqui no batalhão, para esses kits eles serem dispostos em alguns locais específicos, né, que trabalham com produtos perigosos, né, então caso tenha algum derramamento, algum incidente ambiental, a gente tem os kits de emergência lá em loco, né, para a gente conseguir resolver, né, o problema ali localmente, né, a contenção. Construção de abrigo para resíduos de serviço de saúde, né, que foi algo também recente, um abrigo específico, né, como regula, né, as nossas normas aí, e a gente tem esse abrigo específico para os resíduos de serviço de saúde, por mais que não sejamos uma OM de saúde, dentro do batalhão a gente tem uma seção de saúde, né, para atendimento ali rápido, né, caso algum militar tenha algum problema, e consequentemente, acaba gerando, né, resíduos de serviço de saúde que precisam ser armazenados no local adequado e a destinação precisa ser adequada também. Né? Então, foram várias, inúmeras adequações, eu anotei aqui algumas para passar para vocês. Plano de atendimento à emergência, né, nos nossos deslocamentos, quando deslocamos com algum combustível, né, algo do gênero, tem esse plano de emergência. Captação de água da chuva, né? A gente fez aqui vários sistemas de captação de água da chuva para que essa água seja reutilizada. Tem ali no nosso posto de lavagem e lubrificação, que capta a água da chuva e todas as nossas viaturas são lavadas com a água da chuva captada, né, nas nossas caixas d'água e posteriormente são utilizadas para lavagem. E a gente também tem a captação das águas de ar-condicionado, todo o nosso pavilhão de comando, todo o nosso rancho, né, que é o local onde a gente faz as refeições no quartel. Então, a água do ar-condicionado é captada e posteriormente é utilizada para lavagem, né, lavagem interna, né, do nosso batalhão.
né, das áreas que estão próximas a esses locais de captação. Então, foram inúmeras adequações para a gente chegar, né, até o momento de realmente receber a certificação. A gente tem várias práticas também de educação ambiental no quartel, né, que constantemente a gente precisa estar renovando, né, esse processo de educação, não só pelo fato de que é importante sempre estar falando sobre isso, sobre essa temática, mas também pela forma como se atua nos quartéis, né, a questão das transferências constantes dos militares, né, chegam novas pessoas de forma constante no batalhão, assim como saem, né, então a gente sempre tem que estar reciclando as informações, os próprios recrutas, né, que passam pelo processo de entrar no Exército todos os anos, a gente recebe muitos novos militares aqui no batalhão, novos soldados, né? Vários saem e vários chegam, e a gente precisa introduzir nessas questões que muitas vezes não é trabalhada no dia a dia, né? Daquele garoto, né? Que vivia ali no mundo civil, né? Estudava numa escola que talvez não tivesse isso de forma tão presente, né, no seu dia a dia em casa, né, no seu convívio familiar, também não tinha essas questões tão trabalhadas, e a gente tem que realmente fazer esse processo de educar, né, que é um dos objetivos do Exército, é justamente transformar vidas, né, especialmente dos recrutas que entram todos os anos, para que a gente consiga formar cidadãos de bem e as questões ambientais, elas estão também dentro desse quadro, né, de necessidade de educação, para que eles consigam, no momento que saem do quartel, né, já ter uma visão diferente, né, passar isso para suas famílias, muitos acabam que já têm filhos, né, depois que saem do Exército, né, e acabar difundindo, né, essas práticas ambientais mundo afora. Tem também a questão de construção de baias, né? A gente construiu baias para a contenção dos resíduos líquidos, que em alguns locais específicos a gente tem nosso próprio almoxarifado, né? O almoxarifado é onde a gente armazena, né, todos os materiais que chegam no quartel, então tem um local específico que são armazenados óleos, né, graxa, lubrificantes, que são materiais que têm uma característica especial e caso ocorra algum processo de derramamento, né, a gente precisa que esse material ele esteja armazenado num local, né, que ele consiga conter, né, qualquer tipo de vazamento, né? Então, grandes baias de contenção foram construídas, né, e os militares treinados para caso ocorra incidentes ambientais, a gente ter como resolver. Então, isso é um processo, né, que, como eu já falei, aconteceu ao longo de anos aqui no batalhão, né, e culminou no recebimento do selo. Né? Então, a gente passou aqui no ano de 2020, né, em janeiro de 2020, eu ainda não estava no quartel, a gente passou pela certificação nível 2, que foi quando a seção de meio ambiente do grupamento veio aqui para o batalhão, né, e a partir da junção da equipe da seção de meio ambiente com a coordenação dos militares daqui, do Lucena, que na época estava responsável, eles fizeram aí a certificação no batalhão inteiro e a certificação ficou acima, o valor do índice ficou acima de 90%, e por esse motivo a DEPIMA foi acionada, né? Quando a DEPIMA veio ao batalhão, eu já tinha assumido a carteira, né? E passamos pelo processo de certificação em setembro de 2020, que foi quando eles vieram ao batalhão, né? E falando especificamente do processo, né, do processo pré-certificação, que é o que mais importa aqui na nossa conversa, foi algo assim realmente complexo e que envolveu muitas pessoas, né? Na época, o fiscal administrativo que estava na função de fiscal, né, ele trabalhou muito comigo em cima das diversas certificações internas que a gente fazia, né? A gente sabia que ia receber uma equipe de inspecionadores, né? Que o nível é lá em cima, né? O coronel da DEPIMA,
que veio acompanhar, ele tem mestrado, diversas especializações na área ambiental, e ele lida com isso, né, de forma muito forte. Né, eles fazem processos de certificações em várias organizações militares do Brasil, então eles têm muita experiência, e a gente tinha que realmente estar preparado, por mais que a gente tivesse feito a certificação interna, tivéssemos comprovado que a gente estava com valor acima de 90%, o grupamento veio, também teve esse entendimento, ainda assim a gente precisava se preparar, né, porque é uma equipe robusta, de diversas que atuam, né, em diversas áreas diferentes dentro da gestão e que têm olhares diferentes, né? Eu costumo dizer que tudo que envolve gestão ambiental, meio ambiente, é algo muito amplo, o entendimento. Às vezes o que é correto para mim não é correto para a professora Isabela, não é correto para Isabela Cristiane, para Maria Gisele, né? E aí existe essa questão de entendimento, né? Que muitas vezes a gente poderia ter entendido de uma forma e eles viessem com um novo aprendizado, né? Informando que aquele item não estava tão conforme quanto a gente achava, né? Então a gente fez diversas inspeções internas, né? Foi um período que a cada 15 dias a gente ia passando por todas as seções que estavam envolvidas, que eram absolutamente todas as seções do batalhão, estavam envolvidas, todas as seções, pelotões, companhias, né, estavam envolvidos nesse processo de melhoria, né? E não só o fiscal administrativo me acompanhava, mas o comandante da época, né? Houve recentemente uma troca de comandante, e atualmente não foi o mesmo que estava na época da certificação, mas o comandante do ano passado, ele atuou muito nesse processo interno. Os comandantes de companhia também, né? Porque as companhias aqui em todos os quartéis é onde são separados, né, digamos assim, de forma mais fácil para vocês, são separados as equipes, né? Existem tantos soldados, sargentos, subtenentes na companhia X, existe outros tantos na outra companhia. Cada companhia tem uma especialidade diferente também, né? Eles trabalham com questões diferentes uma das outras. E nessas companhias existem, nesses locais, nos alojamentos, né, na área de cada uma das companhias, existe muita produção de resíduo, existe muita, não só produção de resíduo, mas questão também de poda de árvore, de várias questões que envolvem a gestão ambiental, e a gente precisava do apoio dos comandantes de companhia para passar para a ponta da linha, né, as necessidades de melhoria que existiam. Então, a gente constantemente fazia essas visitas, passando em todos os locais. Cada momento que a gente via uma oportunidade de melhoria, isso era comunicado ao chefe ali daquele local, né, para que justamente pudesse melhorar. E outros, a gente sempre marcava, no dia que a gente passava fazendo a inspeção, a gente já marcava a data da próxima para todo mundo já saber que haveria uma nova inspeção. Isso começou a ser, né, de tempos em tempos, começou a ser de forma cada vez mais apertada, né? Começou de 15 em 15 dias, depois a cada 10 dias a gente voltava, depois... Gabi, e essas inspeções, elas se caracterizavam como auditorias internas, né? De Exatamente, acompanhamento da implementação das ações. exatamente, né? A gente ia fazendo essas auditorias internas, né, para justamente fazer a checagem, né, do checklist dos 100 itens, né, e ver ali o que a gente podia melhorar, o que não estava adequado ainda, o que é que a gente podia fazer. Muitas vezes envolvia a compra de algum material, a solicitação de algum serviço, né, e no Exército tudo é muito burocrático, tudo tem que acontecer de forma muito clara, né, se precisa comprar, por exemplo, um hidrômetro, a gente não pode pegar o dinheiro e ir lá e comprar, né, a gente precisa de um processo licitatório, a gente precisa, né, que tudo esteja redondo, né, para que a gente consiga comprovar as compras de forma adequada, né, então
envolvia realmente todos da administração pública, né, estavam envolvidos no processo, né? Então, a gente foi melhorando, né, à medida que fomos fazendo essas auditorias internas e fomos também tendo a diversas ideias do que a gente podia fazer, não só para na conformidade a gente mostrar, mas para a gente poder, a gente sabia que se a gente conseguisse o selo, isso iria ser um impacto muito grande dentro do Exército, né? Então a gente queria realmente impactar de forma positiva e levar boas práticas para as outras OMs, né? Então, por exemplo, uma das construções que a gente fez aqui para o recebimento da equipe foi a construção do nosso viveiro de mudas. A gente tem um viveiro de mudas que foi todo construído com material, equipamento de reutilização. É algo que, assim, ficou realmente para a história. E, inclusive, outras OMs, elas tiveram interesse de construir também nos seus batalhões, porque acharam muito interessante a ideia, né, para depois, com as mudas produzidas, atuar tanto na recuperação de suas próprias áreas, quanto atividades com público interno e externo, né, para difundir as atividades e práticas ambientais do Exército. Então, a gente construiu esse viveiro de mudas, né, foram práticas, né, que foram sendo colocadas em jogo, né, para a gente justamente conseguir disseminar aí a ideia para os demais locais, né? Então, o processo de auditoria interna, ele é realmente exaustivo, né? A gente ficava aqui até muito mais que o horário do expediente, chegava muito mais cedo, as equipes que atuavam na melhoria de cada um dos itens, né, de conformidade, que estavam inconforme ou estavam incompletos, as equipes trabalhavam arduamente, né, para conseguir alcançar o índice, e o nosso objetivo não era alcançar o índice, era mudar realmente a mentalidade de que tinha que ser daquela forma, porque tem que ser, e porque ia passar a ser aquela forma de trabalho, de atuação, mesmo que conseguisse o selo ou não, né, que é algo que deveria ser passado aí para os próximos anos e comandos, enfim. Então, existiu muito essa questão do, do trabalho intenso, né, e também sempre difundindo a ideia para todos, né? Tudo que a gente fazia, todas as auditorias, a gente fazia exposição nas nossas reuniões internas para todos os demais, né? Porque o que eu conversava ali, por exemplo, com o chefe de seção do aprovisionamento, né? Que é o rancho, o local que a gente se alimenta, muitas vezes o chefe da informática, ele não viu, ele não estava ali no momento, né, que eu passei. Então, a gente queria que todo mundo ficasse ciente do que estava acontecendo, até também para demonstrar a importância, né? Todo mundo estava trabalhando, todo mundo estava em conjunto ali, para que a coisa acontecesse da melhor maneira possível. Então, quando a DEPIMA chegou no batalhão para fazer a inspeção, né, eles têm um protocolo interessante, né, que primeiramente eles fazem uma apresentação com os membros principais que vão participar do processo de passagem por todas as sessões. Todo mundo é uma equipe da DEPIMA que vem, e nós aqui do batalhão compusemos uma outra equipe que iria junto com eles passando nos locais, né? Então eles fazem uma apresentação mostrando como vai ser a atividade, e a atividade ela começa a acontecer de fato, né? E os inspecionadores, eu nunca passei por uma auditoria externa, mas eu acredito que essa é a ideia do inspecionador. Sempre que ele passa ali no local onde ele vai avaliar, ele jamais vai perguntar para quem está encabeçando a visita. Por exemplo, jamais vai perguntar a engenheiro ambiental, porque eu vou ter todas as respostas, eu vou saber me posicionar. Eles perguntavam justamente ali ao soldado,
ao recruta que tinha acabado de chegar no batalhão, né, para cutucar realmente se a gente estava realmente conforme, né, se a gente estava realmente seguindo o que era previsto, ou se era meramente algo só ali do momento, né? Então, era solicitado que os diversos soldados, cabos, sargentos, subtenentes, estivessem no local também, para justamente eles fazerem as perguntas, né? Então, quando a gente passava, por exemplo, na central de resíduos recicláveis, né? Tinha um soldado lá que ele é o responsável por ficar naquele dia, o dia inteiro ele fica lá fazendo a separação, vidro, plástico, enfim. E aí o inspecionador, ele perguntava justamente ao soldado ali, algumas perguntas assim, mais técnicas e devido ao nosso trabalho de educação ambiental, devido ao que a gente já vem praticando há anos aqui no batalhão, eles conseguiam comprovar de sessão em sessão, de local em local, que o nosso pessoal tinha um nível diferenciado. E por esse motivo que aqueles itens que eles conseguiam enxergar ali, que estavam conformes, realmente se comprovavam. Existiram vários, ao longo dos 100 itens, existem muitos itens que a gente consegue comprovar visualmente. Né? Tem que ir ali no local, ver se está acontecendo. Mas existem muitos itens que, além de visualmente, a gente tem que comprovar documentalmente. O que a DEPIMA fala muito é que o que eles querem ver, além do visual, são as evidências documentais. Então, quando eles chegaram aqui, antes da gente fazer todo o processo de andar, né, pelos locais, de visitar as áreas, eu demonstrei, né, numa mesa enorme, todos os nossos documentos que comprovavam algum item. Né? Então, estava tudo disposto numa mesa, tudo muito organizado, com placas em cima de cada folha, o que era aquilo. Se era, por exemplo, destinação de resíduo eletroeletrônico, né? Um resíduo com características, teor de periculosidade, resíduos perigosos, né? A gente tinha que demonstrar que a gente tinha todos os manifestos de transporte de resíduo, que esse material estava sendo destinado para o local adequado, e aí chega ao ponto de qual local a gente está destinando. É uma empresa que ela é licenciada, mas eu não posso chegar e dizer, a empresa é licenciada, está aqui o documento, está aqui o manifesto de transporte. Não, eu quero ver a licença, eu tinha que mostrar a licença. Cadê a vigência da licença? Vamos ler aqui. Vamos ler quais as condicionantes. Então, tudo isso é visualizado pela equipe, né? Dos mais diversos documentos que vocês possam imaginar. Vou citar alguns aqui, né? Porque é justamente a ideia, né? Da nossa conversa, né? Que vocês aprendam um pouco, né? Outro exemplo. Como é que a gente poderia comprovar que a gente vem se importando com redução de consumo de energia? Né? A gente tem adesivos espalhados por todo o batalhão, de saiu da sala, desliga a luz, a gente tem não é cartaz, né? São artes que são dispostas em nossos sites, nossos dios internos, né, aqui do batalhão, que informa, ao sair para almoçar, desligue a tela do computador, né, desliguem as luzes, desligar o ar-condicionado, né, isso eles conseguiam ver, né, quando entravam nas sessões, os adesivos, conseguiam entrar na nossa página do nosso site e ver que os nossos militares, sempre que abre ali, abre a intranet do batalhão, que é como a gente chama, assim que ele abre, aparece a informação lá, né? Várias informações de práticas ambientais, mas a gente tinha que também mostrar uma evidência documental. No caso da gente, a gente há anos atrás, na época ainda do Lucena, foi feita a troca de todas as lâmpadas aqui do batalhão, né, por lâmpadas
que tinham um consumo de energia menor. Além disso, aí a gente teve que demonstrar todos os ofícios em conversa com a companhia, né, daqui, no caso, a COSERN, né, todas as tratativas, o documento que a gente recebeu da companhia que demonstrava que foram feita a troca de X lâmpadas por, entendeu? A gente tinha que demonstrar dessa forma. E outra questão também que a gente demonstrou foi a questão dos nossos painéis solares, né? Como foi feita a compra dos painéis solares, que a gente tem aqui energia fotovoltaica, o quanto isso vem reduzindo o consumo da nossa energia, né? Quanto que a gente vem produzindo de energia. Então, são esse tipo de documento que a gente tinha que mostrar para comprovar, né, de forma mais assídua, né, o que a gente vem fazendo. Processos licitatórios, né, não é simplesmente informar que, não, as nossas baterias a gente faz logística reversa, bateria dos nossos veículos. Não, a gente tem que mostrar que no processo licitatório, que dentro do edital, no seu termo de referência, a gente tem uma cláusula que obriga a empresa a recolher todas as nossas baterias usadas e dar a destinação ambientalmente adequada. Como é que são recolhidos os pneus do batalhão, os pneus em desuso? A gente tem que mostrar os manifestos de transporte, tinha que mostrar que a empresa que está recebendo, ela é licenciada para tal, o que é que ela faz com esse material posteriormente, qual é o destino que é dado, né, se é um destino ambientalmente adequado, né, e isso era avaliado pela equipe, né, por isso que vem uma equipe, né, com vários profissionais, porque foi a manhã inteira eles abrindo ali as documentações e lendo, né, e vendo ali se batia, análise de água, ver aqui como é que estão os parâmetros, se está tudo ok, enfim. Né, então, é um processo que requer uma visualização em loco e também a visualização documental, né, e para vocês aí que vão, quem sabe, né, quando vocês se formarem, atuar numa empresa que seja a empresa que passe por certificação ambiental de forma constante, é ter isso em mente, né? Sempre que você for demonstrar algo que a empresa faça, né, a organização faça, tem que ser comprovado, né, de forma documental. Por isso a importância, né, de sempre manter os processos da forma mais organizada possível, né, para que isso seja demonstrado aí nas inspeções, né, que vocês venham a passar aí no futuro. Seguir também as legislações pertinentes, né, existem processos de certificação, né, no caso o ISOs, que tem alguns requisitos específicos que tem que ser, eles precisam ser seguidas, né, à risca, e é bem complexo, é algo, as certificações ISO, nunca participei de um processo, né, para ver como funciona em loco, mas na minha pós-graduação existiam alunos que já tinham passado nas empresas que trabalhavam e eles sempre comentavam que era algo algo muito forte. O inspecionador ele vem realmente para não te dar o selo. Ele vem com esse objetivo. E no caso aqui do Exército também, a DEPIMA ela vem, né, não é com o objetivo de não dar, mas ela vem com o objetivo de ver se o que ela está, o selo, se ela for realmente dar para aquela OM, que realmente vale a pena, que realmente seja coerente com o que vem sendo trabalhado. Né? E por isso a importância de não ver só no dia, né? Porque só no dia, às vezes, pode, né, fazer ali a coisa acontecer no dia, mas que depois, né, tudo desande. Né? E a gestão ambiental é algo que ela precisa ser trabalhada todos os dias, todos os momentos, é algo contínuo, cíclico, né, que todo mundo precisa estar disposto e com vontade de trabalhar. Né? O pessoal, até falei para a Isabela também, tem muitas pessoas que sabem que o selo foi conseguido pelo sétimo
e que quem é a engenheira ambiental é a Tenente Gabriela, e o pessoal já vem falar, depositando uma carga de muita importância em mim, como se eu tivesse conseguido o selo, né, de forma individual. Mas não é, né? Uma grande empresa, ela só consegue ser certificada se todos os seus funcionários, se todos os seus gestores, né, todos estejam enganjados no mesmo propósito. Assim como foi aqui, né? Falei para a Isabela e passo para vocês, é um trabalho de muitas mãos, né? Que envolve desde a mão do soldado, recruta, que não tem nenhum ano de exército, até a mão do comandante, né? Que sem o aval do comandante, nada também aconteceria, né? O comandante, ele tem que impulsionar a equipe, ele tem que demonstrar a importância, falar, cobrar, né? E que é o que vem acontecendo ao longo de muitos anos no batalhão. Todos os comandantes que entram, eles já entram, né, mesmo antes de se conseguir o selo, já se entra com aquele pensamento de que o sétimo BECOMB tem uma gestão ambiental diferenciada. E já entra com esse propósito, temos que dar continuidade. Né, o coronel Ebert, que participou na época, ano passado, né, quando a DEPIMA veio fazer inspeção, ele que estava no comando. E o coronel, ele já, quando foi passar o comando para o coronel Leonardo, que está atualmente no comando, já passou. Nós temos o selo, temos que manter esse selo, a importância é essa. Eu fiz a apresentação para o coronel Leonardo antes dele entrar no comando, mostrando o que a gente faz, qual a importância. Então, no processo de auditoria, é muito importante estar sempre em contato com o chefe, né, com quem comanda ali aquele local, né, no nosso caso, os nossos comandantes de OM. Mostrar a importância, falar o que precisa, né, se precisa fazer mais reuniões com o seu público, né, com os funcionários ali daquela empresa, aqui no nosso caso, com os militares do batalhão, a gente tem que chegar ali no gestor principal e passar para ele a importância. Eu preciso mostrar que isso só vai passar a acontecer da forma adequada, se for feito dessa forma, eu não consigo fazer sozinha, né? Por exemplo, gestão de resíduos, né? Algo que não adianta, por exemplo, a gente ter os acondicionadores, né, dispostos nos locais estratégicos, não adianta a gente ter os contratos firmados, né, e tudo licenciado, tudo com empresas licenciadas para a destinação adequada de diversos tipos de resíduos que a gente produz aqui, se o pessoal que está ali dentro do alojamento, dentro da seção, vê uma lixeira de reciclável e joga um rejeito ali dentro, né? Vê uma lixeira de rejeito e joga ali um resíduo reciclável. Por quê? Porque o processo já acabou, né? A gente já não consegue fazer a gestão de manejo, né? Todo o processo ali de gestão de resíduos da maneira adequada, se os atores que estão envolvidos não contribuírem para isso, né? Então, sempre que vê a necessidade de expor as questões de gestão ambiental, é necessário conversar ali com o gestor, mostrar a importância, né? Sempre tentar sensibilizar quem lhe comanda, quem lhe chefia, né? Para que isso seja repassado, né? Aquilo que eu falei anteriormente, a gestão ambiental, ela jamais vai acontecer com apenas uma pessoa fazendo. Jamais. Isso aí é impossível de se acontecer, né? Então, se o profissional que trabalha ali naquele local, ele se fecha e acha que ele vai conseguir atingir, né, o nível esperado da auditoria, ele vai conseguir obter ali a certificação sozinho, já tenho em mente que isso não vai acontecer, né? E para isso também a gente, como nós, como profissionais que somos, né, temos que aprender a lidar com o público, lidar com pessoas, né? Isso também é muito importante. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui no meu soldado, que muitas vezes não tem uma educação de base bem fundamentada, chegar para ele e com todo o rigor, né, do militar ali, e você tem que fazer assim, está errado, e punir ali o soldado, não pode. A gente tem que trabalhar sempre
com a educação ambiental. Eu não posso chegar ali para, por exemplo, um subtenente que já está ali há quase 30 anos, né, muitos anos ali de carreira, que talvez nos quartéis que serviu anteriormente nunca tenha trabalhado essa ideia de gestão, sustentabilidade, e chegar impondo que tem que ser daquele jeito e pronto. Não, eu tenho que explicar o porquê, por que é melhor ser dessa forma, por que a gente tem que fazer assim, o que é que isso vai trazer de benefício para o local. Então, é importante vocês sempre, né, se depararem com esses processos, ter em mente que a forma como vocês vão lidar, né, com as pessoas, vai ser o reflexo de como vocês vão ter ali as solicitações atendidas ou não. Então, é importante ter em mente isso, né? Por exemplo, era a Carmen que vai fazer a Carmen, né? A Carmen que vai fazer o trabalho dela possivelmente aí dentro dessa temática, não sei como é que ela vai atuar ali dentro da empresa, mas se for implementar, chegar ao ponto de implementar um sistema de gestão ambiental dentro do hotel, né, é importante lidar com todo mundo, desde a camareira, o rapaz que faz a limpeza, né, o recepcionista, todo mundo, né, saber também, por exemplo, no caso da Carmen, né, caso venha acontecer, vai trabalhar com um sistema de gestão ambiental para um hotel. Um hotel, ele tem público externo, então não adianta eu treinar toda a minha equipe, né, passar, difundir as informações para a minha equipe e a pessoa que chega ali naquele hotel, né, o hóspede, ele não tem informação nenhuma. Então, como é que isso pode ser trabalhado? Vai botar cartaz? Vamos colocar uns adesivos interessantes ali nos acondicionadores dentro do quarto, né? Tem que chamar a atenção do usuário para que ele consiga ter esse reflexo e entender, não, aqui nesse local tem que ser assim, né? Eu tenho que fazer dessa forma. Né? E essa comunicação é o que faz a gente ter um resultado positivo ou não, né, do nosso processo de auditoria. Tá? Então, acho que basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês. Só para algo que eu não comentei aqui também, né? Aqui no sétimo Becombi, a gente tem, não sei se alguém já teve a oportunidade de vir a Natal, mas a gente tem uma área extensa do Parque das Dunas que é de nossa propriedade, né? Então, isso também é um dos itens que é avaliado na nossa lista de Que é conformidade. uma área de proteção ambiental, né, Uma Gabi? área de proteção ambiental, né, que é o Parque das Dunas, é uma unidade de conservação, né, que foi uma unidade de conservação permanente, inclusive, tem um reconhecimento internacional, né, a Unesco, em 1994, reconheceu o Parque das Dunas, né, como uma extensão, né, da Reserva de Mata Atlântica, né, da Reserva Remanescente de Mata Atlântica. Então, a gente tem essa preocupação, né, gigantesca, né, de manter a nossa área preservada. Mensalmente, a gente faz rondas, né, nessa área patrimonial, para justamente ter a percepção de se está tendo algum processo de invasão, né, que venha a causar algum problema para a proteção ambiental da área, né, não só da flora como da fauna, né, existente no local, né. Então, isso foi algo também que foi visualizado pela equipe da DEPIMA, até porque um dos aspectos que são observados, que existem alguns itens relacionados, preparo e emprego de tropa, né? O que seria isso, né? Nós temos aqui muitas atividades por exemplo, o recruta quando chega, tem ali o campo, né? O momento que ele passa alguns dias fazendo algumas atividades militares específicas que são no terreno, né? Eles vão ali, constrói cabana, né? Passa a noite ali, tem várias instruções várias etapas que eles têm que ir ali passando para aprender, né? Esses requisitos militares e esses processos, né, de acampamento, marcha, tudo tem que acontecer também vislumbrando as questões ambientais, né? Com certeza,
numa marcha ou num emprego de tropa numa área específica, vai haver ali alimentação naquele local, o resíduo vai ser colocado aonde, né? Tem que se prever, vai ter alguma instrução específica, é regulado pelo Exército que não pode haver corte, abate de árvore, não pode matar os animais ali da área. E como nossa área é uma área muito rica, né, com bastante existência de fauna e flora, né, isso é algo que o pessoal da DEPRIMA também fez a visita no nosso campo de instrução, né, para ver como é que estava a situação, ver através também de evidências documentais o que é que a gente vem fazendo e trabalhando para que nas nossas instruções a gente consiga se adequar às questões ambientais, né? Então é algo, né, só para fechar aqui e também para mostrar para vocês, né, a infinidade de atuações que a gente tem aqui, que isso também é algo visto, né? Com certeza numa empresa aí fora, né, provavelmente não vai ter essa especificidade, né? A não ser que alguém aí trabalhe no futuro, por exemplo, com obras, né, de estrada, e vai ter algumas questões voltadas aí à mata ciliar, né, no entorno ali da faixa de domínio, né, a utilização de jazidas para a construção ali da estrada, né, que vão requerer, né, processos que têm mais a ver com essa parte natural, né, das questões ambientais. Então, no mais, assim, era isso. Eu fico à disposição para os questionamentos de vocês. E, Isabela, se quiser conduzir aí com os alunos, fico à Nossa, disposição. Gabi, que riqueza, viu? Só nossa gratidão imensa. E, inclusive, essa questão, eles têm uma disciplina que é gestão e manejo de áreas protegidas, né? Então, já acabou também atendendo esse comentário, já trouxe, inclusive, contribuições adicionais dentro dessa formação. Foi lindo de ver, assim, toda a sua sistemática de falar. Eu digo que quando a gente fala daquilo que a gente ama, que a gente pratica com amor, é algo tão prazeroso que até quem está escutando assim fica hipnotizado com as informações e a riqueza de conectar, né, os conhecimentos teóricos que a gente tem discutido com a prática real, né? A gente usa muito termos da ISO, né, por exemplo, alta direção, e aí você se remete à importância, né, do comandante, né, da gestão maior, não só da organização militar, mas como de cada equipe, como eles são importantes estar sendo comunicados constantemente, e isso faz a diferença no processo, o quanto é necessário partir deles, né, essa decisão. Então é algo que a gente trabalha bastante nesse processo de compreensão da atuação da gestão ambiental para a implementação de um sistema. A verdade é que a única distinção é em função do tipo de selo, mas o processo é inteiramente comum a um sistema de gestão ambiental. Inclusive, o da ISO, ele só indica a questão, vamos dizer assim, de procedimentos, né? Mas a própria identificação de itens específicos a serem levantados é um plus que esse selo traz, né? Porque você já vislumbra várias perspectivas que foram previamente estudadas, que são importantes de serem visualizadas. Né? Talvez um desafio que os nossos alunos, futuros gestores ambientais, vão ter no momento de implementar um sistema é isso: o que é que eu vou olhar? Né? Eu sinto muito esse anseio deles quando vão fazer os trabalhos. Acaba se voltando muito para o resíduo, para consumo energético, né? Aquelas questões mais evidentes que a gente percebe, mas que tem oportunidades que possam ser deixadas passar pela mesma falta de experiência, por não ter um checklist completo como esse em mão para apurar o olhado que precisa ser acompanhado, né? Do que pode ser melhorado dentro dessa sistemática. Né? A Micaela está dizendo que é muito diferente ouvir de forma prática o processo de certificação. Ele está estudando de forma teórica e visualizar isso na prática é fantástico. Que bom, né? Que está muito, todo mundo encantado, Gabriela, com sua trajetória incrível e a experiência que isso tem
gerado. Se vocês tiverem dúvidas, gente, vão colocando aqui no chat ou podem abrir o microfone também, tá? Eu estou aproveitando aqui para ir fazendo essas conexões, porque a gente tem conversando muito sobre isso, e fica tudo muito mais palpável, né, com essa prática. Outra coisa que eu coloquei aqui a respeito da importância documental, né? Eu falo muito para eles, a ISO, ela bate muito nessa questão, não? As evidências, elas precisam ser apresentadas, né? A organização das evidências, como você bem colocou, fez toda a diferença nesse processo, e aquilo é o que demonstra que, de fato, aquela organização, ela está tendo o compromisso de transformar, e não apenas cumprir um checklist para obter uma certificação, né? Então, é diferente mesmo isso. O auditor, ele tem esse desafio de ver além, porque ele certifica através de uma amostra. É diferente a equipe que está dia a dia ali vivenciando isso, né? Por isso que foi interessante você falar das auditorias internas, que é contínua e frequente, e que sempre encontram coisas a serem melhoradas, né? E aquele auditor externo, que foi o grupo que fez a certificação, né? Esse pessoal se caracterizam como auditores externos, né? Que vêm de fora da organização militar trazer esse olhar. Ele tem uma responsabilidade muito grande de conseguir, através do seu olhar amostral, identificar possíveis maquiagens que possam estar sendo feitas, né? Então, de fato, é uma pressão muito grande em cima. Eu até recordo um ponto importante, quando a gente conversou antes, que foi colocado, sobre o quanto, no processo mesmo da auditoria, muitas vezes você precisava defender um aspecto ou outro, né, dentro da perspectiva de quem está gerindo o sistema, né? Porque às vezes, isso aqui não está sendo, a gente não está reconhecendo esse atendimento, e mostrar como aquilo está acontecendo, trazer essas evidências para somar com esse olhar do auditor, é algo muito rico, né? Que traz muito essa perspectiva. E é bonito de ver você falar sobre a educação ambiental, né? O quanto isso é um propósito contínuo. É o que você fala, no momento da auditoria, o auditor ele vai buscar se aquilo é algo só, vamos dizer assim, processual, né? Dos setores que trabalham com aquilo, ou se aquilo é algo incorporado, de fato, na cultura organizacional, né? E que quando o recruta, ele desde a sua entrada, ele tem esse contato e essa formação contínua de educação ambiental, isso é realmente transformador. É o que você disse, né? Você pode ter todo o equipamento, né? Todos a infraestrutura necessária para fazer a segregação de resíduos recicláveis, mas se a pessoa ali que está gerando resíduo não colocar no acondicionador correto, né, nada serviu de todo aquele processo. Então, é muito bonito de ver isso sendo aplicado e sendo vivido, né? E a constância disso por tantos anos, que gera uma cultura de fato, né? Aí eu tenho uma pergunta, enquanto o pessoal não traz perguntas aqui no chat, eu tenho uma pergunta para você sobre, eu sei que você quando assumiu já tinha, pelo que você disse, né, mais de 8 anos de que o processo estava sendo estabelecido, mas tem mudanças, né? Chegam pessoas novas, tem esse processo de troca. Você percebe, assim, dentro desse processo, resistência das pessoas a essa mudança, não no fato de não querer fazer, mas toda troca de paradigma, né? Sempre que você convida a pessoa a olhar por outro olhar algo que ela fez de um jeito a vida toda, é difícil de lidar, né? Então, como tem sido a experiência, Gabriela, desse processo de educar ambientalmente essas pessoas, né? A organização militar tem um perfil, como você falou, mais rígido de, de postura, né? Em termos de... Então, como tem sido esse processo de educar? Existe uma resistência? Você percebe que tem uma dificuldade, talvez nem resistência, mas uma dificuldade mesmo da pessoa incorporar aquilo para o dia a dia, né? Isabela, eu enxergo da seguinte forma, né? Toda mudança, ela é realmente
novo. Tudo que é novo gera uma certa resistência, né? Não só isso, né, voltado especificamente para questões ambientais, né, gestão ambiental. Mas eu entendo, e desde que eu entrei aqui no batalhão, eu tinha consciência de que eu iria constantemente passar coisas novas para as pessoas, novas práticas, né, novas formas de lidar com o processo, e eu sabia que eu, né, como principal interessada ali, porque eu queria ver a mudança, né, cabia a mim saber como trabalhar, como lidar com as pessoas. Né? Então, eu não tive muita dificuldade, porque ao longo desde que eu cheguei, né, ao longo de todo esse processo e até hoje, eu procuro, com cada pessoa, cada equipe, entender aquela pessoa muito observadora, né, e eu sempre busco entender aquela pessoa para passar informação. Né? Então, às vezes a mesma informação eu passo para diferentes pessoas de forma diferente também. Né? Eu sei que alguém vai ter uma resistência maior, mas não no propósito e naquele sentido de não querer fazer, mas de ter dificuldade até para entender por que tem que mudar, porque a gente fez sempre assim, por que tem que mudar? Então, por já ter esse perfil observador e entender, né, a perspectiva de cada um, eu procuro sempre passar de uma forma mais leve possível. Eu falo aqui para o pessoal que o processo de entrar e passar a enxergar as questões ambientais é uma escolha. Né? Você que está passando, no caso eu, né, tive a escolha de passar a informação e a pessoa que está recebendo, ela nunca vai receber aquela informação e vai fazer do jeito que eu estou fazendo porque eu quero. Ela vai fazer porque ela escolheu aquilo, né? Então, tem esse processo, né, de eu passar de uma forma para que eu consiga, da forma que eu passei a informação, fazer com que aquela pessoa reflita, né? Tem que ter esse processo de reflexão do ouvinte, né? O ouvinte, ele vai passar por essa cadeia, né? Ele vai primeiro receber a informação, né? De início, a maioria, quando recebe, já liga aquele alerta, porque não quero, preferia como era antes, né? Porque é o novo assusta, né? E já são tantos processos aqui que o pessoal lida, né? Já é tanta coisa para fazer, tanto trabalho, né? Que mais uma coisa nova, né? Então tem aquele processo inicial de negação, mas eu sempre deixo, né, ali no que eu estou passando, aquilo que vai fazer o militar, né, a pessoa passar pelo processo de reflexão. E aí, quando ele entra nesse processo de reflexão, aí é quando eu digo que chega o processo decisivo dele, que aí já não tem mais não tem como eu interferir. Né? Então, eu procuro sempre deixar essas reflexões para que o militar ele consiga, muitas vezes, não ali na minha frente, mas ali quando ele estiver sozinho, quando ele olhar de novo para aquele negócio, ele consiga olhar assim, será que é assim mesmo? Será que eu tinha que fazer assim? Né? Então, eu deixo muito essa possibilidade da escolha. E eu vejo que nessa minha perspectiva eu tenho conseguido trazer as pessoas para muito mais perto de mim do que muitos imaginam, né? Que deve ser muito difícil, né? O pessoal rígido, militar, mas não. Né? E eu acho interessante também todos, né, terem essa perspectiva de deixar sempre para o outro o processo decisivo, de se ele vai passar a fazer aquilo ou não. E é a partir desse processo que a gente pode sim falar naquela famosa consciência ambiental, né? Que todo mundo fala de consciência ambiental e consciência, né? Mas a consciência ambiental não é algo que eu consigo impor ali e dizer, ó, a partir de agora a gente tem que ter consciência ambiental e tem que mudar, não. O nome já diz, né? Consciência, cada um vai ter a sua ou não, né? Então, a partir desse processo de reflexão, ele vai conseguir mudar, né, ou não, a sua consciência e vai poder passar a pensar, né, essas questões ambientais e aí sim vai poder, né, dizer, nossa, do ano tal para cá,
né, venho tendo muito mais consciência ambiental com relação a isso, né, com relação àquilo, né, e dessa forma a gente vem trabalhando aqui e vem dando muito certo, graças a Deus. Que incrível, Gabriela. Que coisa linda de se escutar, viu? Porque casa muito com o que eu converso muito com eles sobre a questão da. A gente desenvolve muita parte técnica na nossa formação, mas existem habilidades que a gente chama, né, de soft skills, que são habilidades únicas, que cada um precisa desenvolver por si, né? Essa tua habilidade de observar, de ouvir, de ter empatia, de reconhecer o ouvinte antes de levar uma informação, de usar uma comunicação efetiva, é o que de fato traz possibilidade de realizar uma educação ambiental de verdade, né, de transformação, e respeitando o processo de cada um, né, que isso de fato é algo que faz toda a diferença. E está como desconhecido, eu não vou saber quem foi a pessoa que escreveu, mas dizendo que foi muito enriquecedor, né? Acho que alguém já se referiu como tenente, né? E professor, foi muito enriquecedor, parabéns, e sinto muito por precisar participar de uma reunião, mas gratidão por participar, pelo feedback, viu? A gente fica muito feliz. Oi, Pereira, pode falar, por favor, fique à vontade, tire a sua dúvida, traga a sua contribuição. Não está conseguindo ouvir ainda. Talvez possa ser. Está bem distante o seu áudio. Será que ainda é o teu fone de ouvido que está com problema? Você quer tentar sem o fone de ouvido? Porque às vezes o som entra tranquilo, sem o fone também. Então, enquanto isso, vamos ver a pergunta a consideração aqui da Carmen, né? O que fez você se interessar por este ramo de atuação? E o que você falaria para quem objetiva seguir estes passos sobre o sistema de gestão ambiental? Certo. Carmen, eu só não entendi se o ramo de atuação que ela fala é da carreira militar ou da parte de auditoria ambiental. Isso, eu também fiquei com essa dúvida, viu? Fala para a gente, cara, da auditoria, no caso, a parte da Certo. implementação do SGA, né? Então, eu sempre achei muito interessante, né, a questão do sistema de gestão ambiental, sempre trabalhei com gestão ambiental e minha pós-graduação foi em gestão ambiental, né? Sempre tive muita afinidade com o tema, né? E sempre busquei, né, Isabela sabe disso, né, que eu sempre quis que a minha profissão ela causasse um impacto em algum local, né? No meu TCC, por exemplo, né, foi sobre compostagem e eu queria impactar ali, por exemplo, especificamente aquela fazenda, né, a produzir ali seu composto, né, posteriormente usar na sua plantação, enfim. E sempre trabalhei dessa forma, né, achando interessante lidar com as pessoas, né, educar. E quando eu entrei no Exército, isso caiu para mim, né, como uma responsabilidade, já visto que eu sou a responsável pela carteira de gestão ambiental aqui no batalhão, né? Então, era algo que eu já gostava muito e quando eu soube, né, fiquei muito interessada, entusiasmada com a oportunidade de lidar com isso de forma mais mais real, né? Porque até então eu não tinha participado de um processo de gestão ambiental assim, eu sendo, digamos, a condutora ali do processo, né? Já fiz, como você, Carmen, possivelmente vai fazer, implementei um plano de sistema de gestão ambiental numa padaria, né, aqui de Natal, quando eu participava, quando eu fazia minha pós-graduação, mas eu não pude permanecer lá, eu não sei se continua, né, a gente não sabe, a gente fez o trabalho, né, tínhamos que buscar um local, fizemos lá, mas não ficamos. Né? E fazer isso aqui, para mim, realmente é algo incrível, porque eu posso todos os dias ver, né, o que a gente vem trabalhando, eu digo a gente porque não sou
como eu já falei várias vezes, não sou só eu, né? Tem uma equipe aqui comigo, e todos os que trabalham em outros setores fazem parte dessa equipe, né? Então, o que a gente vem conseguindo fazer, o que a gente vem conseguindo impactar, não só na mudança interna, mas externa, né? Outras organizações militares nos ligam, vêm aqui visitar, né? Quer saber como é que a gente faz, como é que a gente conseguiu. Então, isso para mim é gratificante e é algo que eu vou levar por todo o tempo que eu vou estar aqui, porque eu sei que isso vai acontecer, tem que acontecer diariamente. Eu tenho que implementar a gestão ambiental em todos os níveis e setores todos os dias. Então, isso me move, né, e me deixa muito feliz ter essa oportunidade. Vive a melhoria contínua no sangue, né, Gabriela? É algo sensacional. E reforço, inclusive, gente, na oportunidade, algo que até que eu estava querendo comentar, eu contribuí um pouco né, orientei o TCC da Gabriela era bonito de ver, sabe? Enquanto muitos buscavam TCCs que fosse o mais simples possível de ser feito, que acabasse rápido, que desse pouco trabalho, Gabriela foi botar a mão na massa mesmo, literalmente. Ela fazia o revolvimento das pilhas de compostagem, ela analisou o composto, ela pegava na mão para saber se estava no ponto certo. Ela fez um trabalho real, né, que trouxe experiências reais, né? Então, assim, vocês que estão na fase de TCC, vocês me escutam falar sobre isso, estou até chata, né? Mas o quanto isso impacta na carreira da pessoa, porque é nessa experiência que você desenvolve as suas habilidades, né, técnicas e também habilidades pessoais que são importantes na atuação profissional, né? Como a Gabriela falou, na pós-graduação ela foi, botou a mão na massa novamente, implementou um SGA numa padaria, e trouxe toda essa contribuição. Então, tudo isso é enriquecedor nessa trajetória, né? Que é uma das questões que a Carmen trouxe, né? O que faz muita diferença é a gente sair do papel de estudante passivo, né? E entrar nessa perspectiva de que, poxa, eu estou investindo na profissão que eu quero para mim. E cada experiência que eu tiver, cada oportunidade de aprendizado, de troca que eu tiver, vai fazer diferença no que eu me transformo a cada dia, né? Então, isso é muito importante, muito enriquecedor e faz toda a diferença, sem dúvida, nesse profissional, né, tão gabaritado que Gabriela já demonstra, né? A gente não precisa falar, né? A gente já sabe por toda a demonstração de capacidade de conhecimento. Então, isso faz muita diferença, sabe, gente? E até pegando carona aqui na discussão, Gabriela, eu fiquei com outra dúvida sobre a questão de procedimento, só para a gente fechar, né? A gente já vai 3h30, mas só para a gente fechar, nessa perspectiva de implementação do sistema, vocês costumam criar procedimentos de como deve ser tais e tais atividades dentro da organização militar, para que ela se padronize em função dessas melhorias que precisam ser feitas, né? Isso também é um tipo de documento que vocês utilizam como verificação de aplicação daquelas ações, né? Acompanhando essa melhoria contínua. Existe essa prática dentro do processo? Tem alguns nichos, né, que a gente trabalha com procedimentos operacionais padrão, né, que foi algo de vontade nossa de fazer para justamente, né, tornar fácil o entendimento, né, e que qualquer um consiga seguir ali o procedimento e aplicar também, né? Por exemplo, a nossa estação de tratamento de esgoto, a gente tem um POP, né, que ele vislumbra quais ações devem ser feitas para a manutenção ali daquela ET. Né? Outra coisa, nossas análises, né, de água. A gente segue também, a gente tem tanto análises de água de empresa especializada, quanto análises que a gente faz semanalmente aqui, né, o soldado da seção, ele vai fazendo o controle dos níveis de cloro, pH, cor, né, da água. E a gente criou um documento para que a gente consiga ali ao fim do mês
observar como é que tá as variações, né, dos parâmetros de qualidade da água, né? Então, são documentos que a gente vem criando aqui na seção, alguns já existiam, e a gente tem esse pensamento, essa ideia de sempre criar documentações, né, que facilitem o entendimento do procedimento, para realmente vir nesse propósito de facilitar e também de, a qualquer momento, né, em algum momento eu sairei, né, e a cadeira vai ficar a ser ocupada por outro profissional. E ele vai chegar e tendo ali os procedimentos, né, é muito mais fácil das coisas continuarem acontecendo como era do que mudar tudo de novo, né, aquele profissional ter que se readequar, bater a cabeça para pensar como é que vai fazer, não. A gente já tem essa perspectiva de deixar pronto, né, isso é algo muito comum do militar, né, seguir procedimento operacional padrão, assim como também é muito comum da gente aperfeiçoar os procedimentos, né? Então, é algo que acontece, especificamente aqui na seção, acontece de forma muito forte. Que coisa boa. Gente, finalizar esse momento aqui, demonstrando a gratidão, né? Dizer o quanto a gente aprendeu com essa sua experiência, Gabriela. Obrigada por trazer, se disponibilizar e se entregar por inteiro aqui nesse momento, né? Eu tenho certeza que o bom, né, as oportunidades que o virtual traz é que não acaba aqui, né? Esse é um conhecimento que nos tocou a cada um de nós que estivemos presentes nesse momento, mas que vai ser repassado para os estudantes que, por alguma eventualidade de conexão, também vão poder ter esse contato, né? Assim como dos próximos semestres, os que ainda estão por entrar. Então, vai ficar perpetuado esse conhecimento, né? Vai somar na vida de muitos e muitos gestores ambientais de formação. Dependendo da sua autorização, a gente também vai fazer essa publicação para poder, né, atingir mais e mais pessoas, porque o conhecimento é algo que só multiplica à medida que a gente distribui, né? Então, nossa gratidão, foi uma experiência maravilhosa, e eu deixo aqui as portas do IFCE também abertas, assim, se a gente puder somar de alguma maneira com o Exército Brasileiro, é algo que somos instituições públicas voltadas mesmo para servir a população da melhor maneira possível, e parcerias como essas fazem toda a diferença, né? O IFCE Camusim, né, agradece muito a tua disponibilidade, agradece também a sua chefia que liberou a sua participação nesse momento, e a todos, parabeniza a todos vocês, os envolvidos, né? Sem dúvida o exemplo ele arrasta, e o que vocês têm feito é algo que tem esse efeito borboleta, que vai se propagando e transformando a muitos. Então, parabéns e nossa gratidão, viu? A todo mundo aqui colocando o quanto foi enriquecedor, e a gente só deixa aqui nossa eterna gratidão por esse momento. Professora, eu queria agradecer também, né, pela participação, pelo convite, né, como eu falei no início, é uma honra para mim e para o Exército, né, poder demonstrar para tantos jovens, né, que vão iniciar aí no mercado, quem sabe no Exército, né, aí essa caminhada, né, e poder falar aqui para vocês sobre como é que vem sendo trabalhada a gestão ambiental, as questões ambientais dentro do Exército, para mim é incrível, né, é algo que eu sempre gosto de falar, inclusive nas minhas redes sociais, no dia a dia, eu costumo falar muito sobre o Exército, não só porque eu estou aqui, mas porque quando a gente vê de perto, né, o que se fala, né, o que se faz, o quanto se trabalha, a gente começa a se orgulhar além de si mesmo, né, por fazer parte dessa instituição, mas se orgulhar da força. Eu tenho muito orgulho de servir ao Exército e de poder contribuir, né, com a minha experiência profissional aqui na OM, e apoiar também outras organizações militares, como comumente eu faço. Às vezes existe um distanciamento da população, da força, né, não só do Exército Brasileiro, mas das Forças Armadas, né, por ser instituições que têm essa ideia de que se é muito rígido, né, de
isso que vem muitas vezes rotulado, né, como algo que foi imposto e que assim é e assim será, né, mas eu acho muito enriquecedor e interessante a gente conseguir mostrar para vocês que com certeza vocês vão falar para outras pessoas, disseminar, né, que o exército não é o que muitas vezes as pessoas pensam, né, e tem alguma que vem até alguma ideia diferente do que realmente é. Então, eu fico feliz em poder mostrar para vocês. Talvez muitos aqui nunca nem tenham tido a oportunidade de saber que no Exército se trabalha questões ambientais. Talvez só tinha aquele entendimento de que o Exército é tiro, é esporte, né? É correr, é estar em forma, né? Para se preparar para as questões de combate que realmente existe, né, dentro da profissão, mas não tinha um entendimento que a gente tem essa dimensão e essa esfera que é muito bem trabalhada dentro do Exército, que é a vertente do meio ambiente, né? Nós temos diretorias específicas para isso, seções que trabalham especificamente com isso, profissionais voltados em todas as nossas obras de cooperação, obras de apoio, né, obras internas, a gente trabalha as questões ambientais de forma muito forte, onde nós somos tanto inspecionados internamente, né, no caso aqui, pelo grupamento, pela seção de meio ambiente de lá, como somos inspecionados pelos órgãos externos civis, né, que inspecionam aí todas as instituições, órgãos, né, existentes no país. Né, mas é interessante demonstrar para vocês a nossa preocupação com o meio ambiente e que todos, né, fiquem à vontade sempre e sintam-se convidados a qualquer dúvida, qualquer necessidade. Tenham a certeza de que o Exército e o 7º BECOMB vai estar de portas abertas para vocês, né, para ajudar no que for necessário, né, para isso que estamos aqui, né, para servir, né, servir a pátria e isso, né, ajudar no conhecimento, disseminar informações, proporcionar educação, né, é algo que também é visto como importante no Exército, né? É uma forma de servir a pátria também. Então, agradeço aí a presença de todos que ficaram aí nos ouvindo até aqui, né? E espero que vocês consigam levar isso para a vida de vocês, lógico, dentro da perspectiva de cada um, da forma de trabalho de cada um, que cada um tem que ter a sua individualidade, né? No futuro, aí, quando vocês entrarem no mercado, vocês vão ver o quanto é importante, né, cada um imprimir a sua essência, né, dentro do que faz. Então, desejo aí muita boa sorte para vocês, para quem está aí no seu processo de finalização de curso, né, elaboração de trabalho de conclusão de curso, como a professora Isabela falou, né, procurem desde o seu trabalho, não só do seu trabalho de conclusão, até para os que estão iniciando, qualquer coisa que vocês façam, né, façam ali com esmero, né, tentem fazer o melhor que vocês podem fazer, porque isso vai impactar com certeza no futuro de vocês. Né? Vocês serão lembrados pelos colegas de vocês, pelos professores de vocês, quando surgir uma oportunidade, aquele aluno que se dedicou, que tinha até para fazer um cartaz, um banner, qualquer coisa, ele tinha vontade de fazer e fazia o seu melhor, vocês vão ser lembrados, né? Então, a importância de, se vocês estão aqui, se vocês estão fazendo o curso, né, na intenção de ter amor pelo que vocês fazem e fazer o melhor que vocês podem fazer todos os dias. Desde assistir uma aula, né, com atenção, com educação, né, a quem está ali lecionando, né, os professores aí do IFCE, tirar uma dúvida, né, sempre tirar proveito das situações, né, o melhor que vocês possam fazer, e espero que hoje tenha sido uma oportunidade aí para vocês tirarem proveito, né, e aprenderem um pouquinho mais, né, do processo de auditoria ambiental, aprender também um pouco mais, né, sobre o Exército, né, e
e ter também a percepção de que o que conversamos aqui hoje é um grão de mostarda, perto ao que vocês podem aprender, estudar em casa, buscar conhecimento, né, e, consequentemente, se capacitarem, né, e serem bons profissionais aí. Então, muito obrigada, um ótimo resto de dia aí para todo mundo. E vou colocar aqui, né, o Instagram do Sétimo Becombi, né, para quem queira acompanhar. Deixa eu só pegar aqui e colocar para vocês. Coloque sim, eu vou até marcar também lá na publicação para as pessoas poderem conhecer mais de perto, né? E dizer, né, que Gabriela foi muito feliz nessa fala, né? Abre-se, inclusive, o olhar para a possibilidade da carreira militar na área ambiental, que também é um caminho, né, que muitos nem imaginam que existe. Isso é muito importante. E a força do que a gente trabalhar com propósito, né? É o que você disse, algo que lhe motiva todos os dias a acordar e saber que você está fazendo algo que não é apenas para a remuneração do final do mês, é algo que você acredita e que você sabe que está fazendo diferencial e que seu trabalho é importante nesse processo. Então, é muito empolgante pensar nessa perspectiva. Então, muito obrigada, gente. Parabéns a todos, né, pela persistência de buscar o conhecimento. E o que Gabriela disse é aquilo que a gente sempre conversa. Esses momentos são centelhas para despertar em vocês o desejo de ir mais fundo naquele conhecimento, né? Não é em 1 hora e meia, 2 horas que a gente vai conseguir trazer o conhecimento do mundo inteiro, mas ele pode ser a oportunidade de despertar em você amor por algo, e isso é o principal combustível para vocês irem longe, tá? Então, uma ótima tarde, um abraço forte, Gabriela. Eu não tô aqui assim, né? Igual aquela mãe besta que fica babando e feliz, né? De ver o resultado de tudo aquilo que você investiu em todo esse tempo de formação e de atuação e ao infinito e além. Né? Muito sucesso e esse brilho nos olhos sempre em tudo que você puder fazer. Viu? Um abraço grande. Obrigada, gente. Até breve a todos, viu? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Só interromper a gravação aqui.